As diferenças de habilidades, de dons entre os filhos são mais do que normais, porque cada filho é diferente do outro. Mas o que pode acontecer é que, devido à desenvoltura de um filho, que é aquele que acaba se destacando mais do que o outro, isso pode gerar alguns problemas dentro da família. E isso, de uma certa forma, até gera, assim, ciúminho entre os irmãos, uma certa estranheza. Como os pais devem agir nesses momentos? É sobre isso que nós estamos conversando com a doutora em psicologia, Maria Alice Fontes. E aí você estava dizendo, Maria Alice, de algumas dicas para a gente tentar desenvolver certas habilidades. Eu queria que você me dissesse também como é que a gente pode agir quando a gente percebe que já existe uma competição entre os irmãos e os pais estão ali numa situação que não sabem muito bem como proceder. O que um pai e uma mãe podem fazer quando percebe que já existe uma competição entre os irmãos? Então, ainda sobre habilidades sociais, né, que eu acho que é super bacana a gente entender que é o comum. A gente chega num lugar, olha no olho das pessoas, cumprimenta cada um, e isso tem que ser educado, isso tem que ser treinado pelas crianças. As crianças têm que chegar nos lugares e têm que ser ensinadas a cumprimentar as pessoas e a perceber o ambiente. É válido eu chegar assim e falar, pegar assim o filho e falar, vai lá, cumprimenta a vovó, vai lá com a titia, quer dizer, dá essa forçadinha. Isso, porque a criança não gosta, né? Nenhuma gosta, quer sair correndo para não. Ficar escondidinha brincando com as outras crianças. Então essa é uma primeira habilidade social. Cumprimentar, olhar nos olhos de quem está lá, entender o clima. Será que é a hora de falar alguma coisa? Será que não é? Será que é apropriado? Será que não é apropriado? Isso é uma habilidade social muito sofisticada, que a criança precisa entender até que ponto ela pode chegar no ambiente e o que ela pode fazer naquele ambiente. Na casa da vovó, tem que ter mais cuidado, né? Porque tem as coisinhas que a vovó não gosta que mexam na sala. É válido, na ida até a casa ou de uma visita, conversar, falar assim, olha, escuta, não mexa nas coisas da vovó. Sem dúvida. Pergunte, sabe, peça, vovó, posso pegar tal coisa? Isso tudo é fazer esse checklist. Com certeza, super importante isso. E aí a gente já vai percebendo a habilidade da criança em compreender ou não isso. Se ela compreende, entende, assimila, e aquilo já vai fazendo parte, já é um ensinamento muito bacana. Perfeito. Ô, Maria Alice, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Pois não. Ó, no início do programa, teve alguns depoimentos, né? E teve um pai que falou que ele estava frustrado porque uma filha era médica e outra não, tal. Você acha que muitas vezes essa transferência de culpa prejudica a criança? Coitado da filha, né, que não é médica, né? É verdade, né? Eu acho essa que questão não de é destaque coitado, é muito não, relativa, viu? né? Eu acho que, na verdade, se o pai não pode se sentir culpado pelo desempenho, né, de todos os filhos. Também, não é? Às vezes também é uma opção. Então, se uma foi médica e a outra não teve essa aptidão ou esse desejo e foi fazer outra coisa, por que não a gente valorizar essa outra pessoa por ser uma dona de casa, por ser uma pessoa que cuida dos filhos, não é uma profissional, mas é uma pessoa que tem uma outra atividade tão valorosa quanto. E hoje em dia, muitíssimo, né? Porque as mães vão trabalhar e ficam todos os filhos sendo lá cuidados pelas babás. Então, por quê? Só profissionais é que são importantes? Não, senhor. Então, Maria, mas você acha que tem muito isso dos pais, assim, ficarem, né? Por exemplo, tem um filho que está se destacando, aí os pais só dão atenção para aquele filho. Minha filha quer ser médica, então, né? Vamos dar todo esforço para conseguir ser médica. A outra quer ser dona de casa, então deixa ela de lado. Acontece isso? Eu acho que em algumas famílias isso pode acontecer, sim. Pode acontecer e está completamente errado, né? Os pais devem prestar atenção, porque os filhos, o que eles querem? Serem aceitos, eles querem amor, eles querem atenção dos pais. Então, se os pais percebem que existe uma tendência a ficar com um olhar mais para um e menos para o outro, precisa entender o que está acontecendo com esse outro que tem algum problema. Se tem algum problema, ele precisa de ajuda. Se ele está deprimido, ele precisa de ajuda. Se ele tem um problema social, ele precisa de ajuda. Se ele tem um problema de não conseguir estudar, ele precisa de ajuda. Mais ajuda do que aquele que está se destacando e indo bem. Então esse foi um bom ponto. Posso só... Desculpa, Suzy, mas uma última pergunta que está bem na linha do que eu queria perguntar. Que é o seguinte, não tem o problema, assim... que você está falando aí, por exemplo, tem a criança que precisa de ajuda. Por exemplo, eu preciso de ajuda o tempo todo, né? Não estudo direito, não sei jogar futebol, tudo mais. Mas será que se os pais vierem me ajudar, não estão deixando o outro que é mais, que faz melhor as coisas de lado?
Não, olha, às vezes, aquele que precisa de ajuda naquele momento, ele precisa receber ajuda naquele momento. Então, o que eu vejo é que quando uma criança não se destaca, ela começa a desenvolver um probleminha de autoestima. A criança acha que ela é burra, acha que ela não é tão boa, que ela não é tão bonita, que ela é gorda, que ela é isso, que ela é aquilo. E isso, ao longo do tempo, tem um efeito tão ruim, tão danoso para a própria criança, que os pais precisam olhar para essa criança que está com dificuldade, sim, e cuidar dessa criança. O outro que está se destacando, ele vai embora. E é um momento, de repente, tem outras fases da vida, onde aquela criança que estava se destacando tanto, pode ser que comece a apresentar algum problema também. Às vezes estaciona, não é? Às vezes... É dinâmica a situação. Exatamente. Então, os pais precisam ficar atentos para ver quem é, naquele momento, está necessitando, que precisa de mais atenção. E primeira coisa, então, a gente aprendeu. Primeiro, detectar quem está precisando da atenção. Segundo, tentar perceber qual é o problema que pode estar levando aquele filho a não se destacar tanto. Terceira coisa que eu queria te perguntar é com relação a uma situação que eu vejo muito. Por exemplo, você chega num lugar, um filho acaba se destacando porque características, o que é mais óbvio, assim, o físico dele chama muita atenção. Ai, que criança linda, ai, que bonitinho. E nem olha para o outro irmão, não é? Ou então, nossa, como você é inteligente, você faz tal coisa, e nem fala alguma coisa para o outro irmão. Como é que os pais podem reagir neste momento? Porque mesmo dentro da família, a gente percebe preferências, não é? Não é que ame mais ou menos, mas sente mais afinidade por um e outro. É válido um pai interferir e assim que aquela criança foi elogiada e a outra não, falar, e olha, você sabe o que ele fez? Ele foi muito bem nisso, nossa, ele está com um amiguinho muito bacana. É válido nós estimularmos a outra pessoa a observar que existe qualidades naquele filho que ela não falou, ou fica muito de direcionar? Eu acho que é válido, Suzy, é válido sim chamar a atenção quando a coisa fica muito explícita, muito assim aparente, de que tem uma preferência e tudo. Agora, vamos lembrar que isso não acontece só na casa da vovó, da titia. Sim. Isso acontece o tempo inteiro. Se essa criança está com problema, ela vai ficar com esse olhar diferenciado na escola, pelo professor, exatamente, pelos amiguinhos, porque não joga tão bem futebol. Então, assim, às vezes, forçar um pouco e falar, não, mas ele também é bom. Eu acho que não é a intervenção que vai ajudar mais. O que vai mais, principalmente, ajudar é entender qual é o problema e tratar esse problema dessa criança. Porque não é só falar, você é bom, você consegue. Às vezes a criança tem realmente alguma dificuldade. Mas se falar sobre outra habilidade que ele tem, por exemplo, às vezes ele não é bom no social, mas em compensação, na questão realmente de lidar com o cognitivo, ele é ótimo, né? Sim, então, super válido. Aí a gente falaria sobre as características verdadeiras naquilo que ele se destaca. Super válido, acho super válido. Chamar atenção para outras características que essa criança possa ter que o outro não tem. Exatamente. Quer dizer, não falar, não, você joga bem futebol também, ele não joga, porque criança é muito esperta, percebe que tá vendo uma mentira. Mas você é muito bom em matemática, ou então você é muito bom no social, ou você é muito bom, muito educado, todo mundo te elogia. Diga, querido. Isso que você falou é muita verdade mesmo, viu? Porque tem vezes que eu tô com o Teco, as pessoas falam assim, nossa, Teco, como você é bom em informática. E eu fico assim meio sem destaque nenhum, né? E eu falo assim, mas será que as pessoas não veem nenhuma qualidade em mim? Eu achei legal o que você falou mesmo, né? O pai também deve, mas ele também tem essa qualidade, né? Ele não é bom em informática, mas em futebol ele é muito bom. A Maria Alice quer falar uma coisa aqui. Tô lembrando aqui de uma coisa, que é a seguinte, que a gente precisa saber quando que a criança está sofrendo. Porque às vezes o sofrimento da criança, ele não se manifesta como um adulto com uma tristeza, com uma depressão. Às vezes criança tem problema físico, tipo dor de barriga, dor de cabeça, não consegue dormir de noite, come demais ou come de menos. Então, os sinais de que uma criança não está bem são variados e muitas vezes para a criança são mais sintomas, assim, sinais de coisas físicas do que de tristeza psicológica, de sofrimento, de falar que está triste, tudo isso.
Interessante. Outra coisa, você tá vendo quanta coisa a gente está aprendendo? Outra coisa que normalmente acontece, a gente vê muito isso no dia a dia das famílias, é que um pai, para estimular o outro filho a se destacar tanto quanto, fala assim, escuta, mas por que você não arruma o teu quarto que nem o teu irmão? Você não viu como ele põe a malinha dele arrumada? Você não viu como ele organiza? Quer dizer, utiliza aquele filho que está indo melhor naquela situação, enfim, como sendo um exemplo para que o outro siga. Via de regra, qual é o resultado que se obtém quando se faz esse tipo de comparação com a intenção de fazer com que aquele filho que não está agindo adequadamente siga os caminhos do outro irmão? Então surge o outro lado também. Fala assim, né? Você está fazendo errado só porque seu irmão fez também, né? Dizendo que o irmão está copiando a coisa errada, por exemplo, também é a mesma coisa, não é? Então, olha, hoje em dia, uma coisa que eu acredito muito é uma história que chama disciplina positiva, que é assim, a gente destacar a criança pelo aquilo que ela é boa. Saiu-se já, não existe mais aquela história de que bater na criança resolve. Ele está mal educado, então vou lá. Esse tipo de coisa não ajuda. Não é porque eu sou psicóloga e psicóloga não gosta, mas não existe nenhuma evidência científica de que punição física ajuda na educação das crianças, tá? Existem evidências de que a criança aprende com acerto, quando ela consegue fazer alguma coisa legal, bacana. Então, foi lá, estudou, foi bem na prova. Tá vendo, filho, como você consegue? Você estudou dessa vez, foi simples, não foi tanto tempo, eu te ajudei e aí a coisa foi bem. Olha, faça como o seu irmão estuda e você tem que fazer como ele. Eu não sei se essa intervenção é a mais bacana, porque vai dar para ele a sensação de que ele é igual ao irmão e ele não é. Às vezes ele estuda de um outro jeito, às vezes ele tem uma outra forma de ver as coisas. Então eu não gosto de comparações, não. Eu acho que a gente deve incentivar cada criança por aquilo que ela tem de melhor. Com certeza, né? Porque ninguém gosta de ser comparado. Nós também não gostamos. Quando alguém chega e fala, o seu colega no trabalho está muito melhor do que você. Nossa, não aquilo distancia, né? Claro. A gente às vezes até faz o oposto para não se parecer realmente com aquela pessoa que está sendo admirada. Sim. Olha quantas coisas a gente está aprendendo, não é verdade? Você gostou dessa entrevista? Mas você pode assistir de novo. E também a entrevista de outros programas, os anteriores, no nosso site www.paulinas.org.br. E você também pode mandar alguma sugestão de pauta como essa aqui, que foi também enviada por um telespectador. Se você tem dúvidas, tem opiniões, quer entrar em contato conosco, é muito simples. Como é que faz, gente? Vamos lá, meninos? É bem fácil, viu? Você pode mandar um e-mail para paulinastv@paulinas.com.br. Isso mesmo. Ou então você pode mandar uma carta também. Claro. É programa Família em Foco, Rua Dona Inácia Uchoa, número 62. O CEP é 4110-020. É isso? São Paulo, capital. Estamos aqui sempre para dar alguma orientação para você, alguma dúvida que você tenha. Maria Alice, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Imagina, com certeza você deu inúmeras dicas aí para todos que estão em casa. Obrigada mesmo. Obrigada e bom dia para todos. Com certeza para todos nós. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos porque nós temos mais novidades para vocês. Até já!